Hoje vamos ver como fazer vinho de caldo de cana. Não podemos simplesmente usar o caldo de cana fresco para fazer vinho. Se fizermos isso, ele vai estragar, assim como a água de coco, sabe? Ela estraga rapidamente. Vamos ferver primeiro, ok? Vamos ver como fazer. Usamos 1 litro de água, colocamos direto na panela para ferver. Agora ligue o fogão, a água já está fervendo. A tia Mu vai usar meio quilo de açúcar refinado, pessoal. 600 gramas ou meio quilo mesmo. Vamos colocar tudo na panela. Meio quilo ou meio pacote, usamos só meio quilo mesmo, pessoal. Coloque o açúcar refinado, mexa bem, prestem atenção nos detalhes. A tia Mu está usando açúcar refinado branco. Apenas 500 gramas ou meio quilo, usamos só meio quilo mesmo, pessoal. Porque o caldo de cana já é naturalmente doce. Agora o açúcar já dissolveu, então vamos adicionar o caldo de cana. 2 litros de caldo de cana, pessoal, pode colocar tudo. Aqui está o caldo de cana bem fresco. A tia Mu comprou na loja, já colocamos o caldo de cana. Agora vamos ferver o caldo de cana por cerca de 3 a 5 minutos, pessoal. Não mais do que isso, porque não queremos que o vinho estrague. Precisamos ferver, mas o ingrediente fresco é bom, só que se usar totalmente fresco, às vezes ele pode estragar facilmente, como a água. O coco, a gente também precisa ferver antes. A tia Mu vai ferver por apenas cerca de 3 a 5 minutos, só até ferver de novo. E pronto. Amigos, provem a doçura também, porque às vezes a água de cana pode ser azeda, não é sempre doce. Mas aqui a tia Mu conseguiu aqui, é realmente doce. Se usarmos apenas o caldo de cana puro, ele estraga rápido, né, tia? A tia Mu usa água fervida para cozinhar o açúcar também. 1 litro, tá? Quando começar a ferver, desligue o fogo imediatamente. Amigos, provem também. Se estiver doce, então está ok, porque a tia Mu disse para usar só 500 gramas de açúcar. Mas se ainda estiver azedo, vocês podem adicionar mais, adicionem e provem, porque o nível de doçura de cada um é diferente, ok? Sigam a dica da tia Mu. Coloquem meio quilo de açúcar primeiro. Se for adicionar mais, coloque 1 ou 2 colheres de sopa de cada vez. Não despeje tudo de uma vez, porque às vezes a gente não consegue medir direito. Precisamos deixar o caldo de cana atingir a temperatura ambiente antes de passar para a etapa de fermentação. Fiquem ligados para o próximo passo. Agora vamos separar um pouco do líquido para testar o fermento, ok? Hoje estamos fazendo uma quantidade pequena, pessoal. São apenas 3 litros de líquido no total. Vamos usar só cerca de meia colher de chá, tá? Esta aqui é a colher de chá e eu vou usar só metade dela. Coloque no líquido que separamos assim, desse jeito. Não vamos colocar uma colher de chá cheia, porque a quantidade de água é só 3 litros. Misturamos bem para que tudo se incorpore. Agora vou deixar o fermento agir um pouco antes, tá? Enquanto esperamos, vamos despejar a água no recipiente de fermentação. Olha, agora o nosso fermento já começou a espumar. Se o óleo estiver turvo assim, significa que está fermentando, pessoal. Ele está começando a borbulhar, estão vendo? Se o fermento estiver vencido, o óleo vai ficar transparente e o pó do fermento vai se depositar no fundo do copo. Quando isso acontece, é sinal de que o fermento está vencido. Mas se estiver subindo assim, pessoal, estão vendo? Os grânulos estão flutuando, começando a subir e borbulhar. Isto são bolhas de ar, você pode despejar no tanque de fermentação. Hoje usamos apenas 3 litros de água. A tia Mu usou apenas meia colher de chá de fermento. Não se confundam, amigos. Vamos apenas colocar o fermento. Não vamos colocar muito mais fermento do que a receita pede, porque quando o vinho fermentar, isso faz com que o cheiro do fermento fique muito forte. É difícil de corrigir depois, amigos, estou avisando. Se o cheiro do fermento ficar muito forte, é difícil de corrigir. Fechamos a tampa assim, sacudimos o balde e depois de sacudir, afrouxamos a tampa até a metade para que ela possa se mover. Sacudimos o balde. Estão vendo, amigos? Isso ajuda o fermento a se espalhar mais rapidamente por todo o balde. Se a gente despejar, reparem, amigos, se colocarmos o fermento sem sacudir o balde, o fermento vai ficar acumulado na superfície da água, lá embaixo, e não vai se misturar. Por isso, eu sempre sacudo em todas as etapas. Quando sacudimos, ele se espalha rapidamente por todo o balde e começa a cagir mais rápido. Se a gente não sacudir, o fermento vai ficar boiando na água por uns 2 dias até afundar completamente. Não esqueçam de escrever uma etiqueta para colar também. Aqui está, tá? Eu, tia Mu, estou fazendo vinho de caldo de cana fresco no dia 2 do mês 10, ano 66. Vamos fermentar em uma temperatura ambiente, tá? Por cerca de 2 semanas. Quando completar 2 semanas, vamos ver se o nosso vinho de caldo de cana vai ter um sabor que nos agrada ou não. Fiquem ligados, pessoal. Hoje vamos atualizar sobre o vinho de caldo de cana fresco, tá? Eu, tia Mu, deixei fermentando desde o dia 2 do mês 10. Hoje,
É dia 21 do mês 10, tá? O vinho de caldo de cana fresco já fermentou por 20 dias. Olhem só, pessoal, o vinho ficou super límpido. Hoje vamos interromper a ação do fermento, tá? Eu, Tia Mu, preciso ensinar vocês a interromper o fermento porque o vinho de caldo de cana fresco usa caldo de cana realmente fresco. A gente ferve, mas ainda assim precisamos prevenir bactérias que podem surgir durante a fermentação, tá? Por isso, precisamos interromper a ação do fermento a uma temperatura de 40 graus, que é o ideal, porque já passou pela pasteurização com o calor. Mas com o calor de 40 graus, não é suficiente para evaporar todo o álcool, pessoal, só deixa morno. 40 graus é só morno, tá? É só morno mesmo, porque a temperatura ambiente já fica em torno de 37, 38 graus. Aqui, a gente interrompe a ação do fermento só a 40 graus mesmo. Pronto, agora é só despejar na bacia, tá? Despeje devagar para não deixar o sedimento cair junto. Olha só, pessoal, estão vendo? No fundo do recipiente fica o sedimento, que são os restos do fermento. Viu só? Não precisa ficar com dó, pessoal. Não despeje o sedimento. Só pegue a parte do líquido transparente assim. Olha só. Se estiver turvo ou com sedimento assim, não precisa se preocupar. Pode jogar fora. Porque isso pode estragar o sabor do nosso vinho. Fermentando por 20 dias, pessoal, o teor alcoólico fica bem alto. Se alguém gosta de um leve amargor, pode parar a fermentação da levedura agora, sem precisar adicionar açúcar. Mas se quisermos adicionar um pouco de doçura e também corrigir o sabor amargo do vinho, Tia Mu recomenda adicionar açúcar refinado, ok? Hoje estou fazendo uma receita pequena. Se alguém quiser fazer uma quantidade maior, é só multiplicar a receita, tá bom? Hoje usamos apenas 30 gramas de açúcar refinado, pessoal. Adicionamos nesta etapa mesmo. Usamos só 30 gramas. Não queremos que nosso vinho fique muito doce, ok? Um vinho gostoso não deve ser excessivamente doce, pessoal. Vamos gelar na geladeira e beber bem gelado. Então só adicionamos açúcar suficiente para dar um leve toque adocicado na boca. É só isso, ok? Adicione nesta etapa mesmo. Ligue o fogão, mexa sempre, senão o açúcar vai grudar no fundo da panela, ok? O vinho de caldo de cana tem um aroma de cana-de-açúcar muito marcante e distinto, pessoal. Usamos açúcar refinado branco nesta etapa para interromper a fermentação da levedura, para que a cor do vinho não fique ainda mais escura. O aroma da cana está muito perfumado, pessoal. O cheiro sobe até o nariz. Precisamos de um termômetro, ok? Quando formos medir a temperatura, temos que mexer também, para que o vapor do calor suba e o termômetro consiga captar corretamente. Agora, pessoal, a Tia Mu mediu e está em 40 graus. Estão vendo? Agora podemos desligar o fogão. Vamos deixar o vinho de caldo de cana descansar até atingir a temperatura ambiente antes de passar para a etapa de fermentação. Agora, a Tia Mu vai deixar o vinho de caldo de cana descansar. Agora já está em temperatura ambiente. Vamos despejar diretamente na garrafa de fermentação, porque hoje não fizemos uma quantidade muito grande. A Tia Mu vai colocar direto na garrafa para fermentar. Pronto, aqui está. A Tia Mu está despejando na garrafa, porque hoje fizemos uma quantidade pequena, cerca de 3 litros. Agora, vamos adicionar o metabisulfito de potássio, ou o conservante. Vamos colocá-lo para ajudar o nosso vinho a clarear mais rápido e também para evitar que o vinho fique mais escuro ou turvo. Usaremos uma colher para cada garrafa, coloque direto, uma colher por garrafa, assim mesmo, coloque dentro. Pode colocar direto na garrafa porque este produto dissolve-se facilmente. Nesta etapa, podemos fechar bem a tampa. Vamos colocar um adesivo para identificar. Vamos deixar maturando em temperatura ambiente por cerca de 7 dias. Depois a Tia Mu vai atualizar vocês sobre como ficou após o período de maturação. Após 7 dias, nosso vinho ficará mais claro e o sabor será ainda melhor. Em breve, a Tia Mu vai atualizar vocês sobre isso. Hoje, a Tia Mu vai trazer uma atualização sobre o vinho de caldo de cana. Depois de deixarmos maturar por 7 dias, reparem, após esses 7 dias, a clareza aumentou consideravelmente. No fundo da garrafa, há sedimentos, conseguem ver? Eles vão se depositando aos poucos. Se deixarmos repousar em uma temperatura, em um ambiente como este, continue maturando o vinho. A cor dele vai ficando cada vez mais límpida. Quando vemos o vinho claro, conseguem ver? Olhem o fundo da garrafa. Estão vendo? Começa a aparecer sedimento. Estão vendo? Assim mesmo. Quando vemos isso, transferimos o vinho para outra garrafa. Isso faz com que o vinho fique límpido muito mais rápido. Hoje vamos ensinar como engarrafar o vinho adicionando sorbato de potássio, que é um agente para eliminar as leveduras, certo? Assim, vamos deixar o vinho assim, límpido, mas se quisermos armazená-lo por um longo período, é recomendável adicionar sorbato de potássio para evitar que leveduras naturais ou sintéticas voltem a se ativar.
Se você perguntar se isso vai prejudicar o sabor do vinho, a resposta é não. Na verdade, isso faz com que o nosso vinho tenha ainda mais qualidade. A gente não coloca uma quantidade muito grande, viu, pessoal? Esta garrafa aqui tem capacidade de 750 mililitros, então vamos adicionar 2 colheres do sorbato. Ele vem em grânulos, em bastõezinhos assim, estão vendo? Parece até um pedacinho de cana-de-açúcar. Esta garrafa é relativamente grande, viu? 750 mililitros até 1000 mililitros. Então, pessoal, coloquem 2 colheres de sorbato. Uma já coloquei. O potássio sorbato dissolve relativamente fácil, viu? Agora vamos transferir para outra garrafa. Segure a garrafa com cuidado, com delicadeza e transfira para outro recipiente. Viu só? Assim conseguimos um vinho mais claro, desse jeito mesmo. 1 colher, 2 colheres, assim. Pra quem comprou o aditivo com a Tia Mu, ele dura bastante, viu, pessoal? Porque usamos uma quantidade bem pequena. Agora é só levantar a garrafa e transferir. Levante com cuidado, pronto. Este processo garante a pureza e a qualidade do seu vinho, tornando-o perfeito para a degustação. Lembre-se de que a paciência é fundamental para obter os melhores resultados. A cada etapa, aprimoramos o sabor e a aparência do seu vinho caseiro. É um trabalho gratificante que vale o esforço. Aproveite cada momento da produção e celebre o resultado final. Feche bem a tampa. Isso, feche bem a tampa. Coloque uma etiqueta para identificar. Pronto, o vinho de caldo de cana pode ser deixado. 1/4 normal está bom. Após 7 a 10 dias, o vinho ficará mais límpido. Amigos virão, servirão e trocarão garrafas, como minha tia, diga-me. Primeiro, despeje até obter água limpa como esta. Percebem a diferença, amigos? Mesmo que a cor seja diferente, quando envelhecemos, o vinho fica mais límpido. Vejam como está claro, parece um espelho de tão transparente. Então transferimos para outra garrafa. Não vamos usar o número de dias para determinar a claridade do vinho. Vamos usar nossos olhos para observar também. Com os olhos, amigos, se perceberem que o vinho já está tão límpido assim e houver um pouco de sedimento no fundo, já podemos transferir para outra garrafa. Assim vamos obter um vinho totalmente límpido como este, sem nenhum sedimento. Amigos, não é necessário usar agentes clarificantes, ok? Tia Mu ensina a maturar de forma natural. Não vamos adicionar muitos aditivos. Não queremos que o vinho tenha resíduos químicos, certo? O metabisulfito de potássio ou o sorbato de potássio, nós usamos em quantidades muito pequenas. Quando ele faz o seu trabalho, depois de um certo tempo, ele vai evaporar sozinho, vai desaparecer completamente. Amigos, não precisam se preocupar com resíduos químicos, tia. Mu também ensina como armazenar o vinho em garrafas adicionando sorbato de potássio. Assim podemos conservar o vinho por muito tempo. Hoje vamos provar para ver o quanto gostamos do sabor do nosso vinho de caldo de cana. Amigos, olhem a clareza. Este vinho foi fermentado por apenas 7 a 10 dias e já está assim tão límpido, vem? Agora a Tia Mu vai provar. Uau, amigos, o aroma é intenso e perfumado, sobe pelo nariz, tem aquele amargor e a astringência naturais do vinho, sabem? Nós colocamos bem pouco açúcar, amigos. Depende do gosto de cada um. Se você gosta de mais doce, pode adicionar mais açúcar do que na receita, tá bom? Mas se você prefere menos doce ou até mesmo nada doce, gosta de um sabor mais amargo e adstringente, é só seguir o vídeo da Tia Mu exatamente como está. A Tia Mu explicou tudo certinho, quanto colocar de cada ingrediente, quantos dias deixar fermentar, quantos dias maturar. E assim você vai ter um vinho de qualidade como este, pessoal. Ele tem aquele amargor e adstringência que são o charme do vinho, sabe? Porque se o vinho for doce demais, ele acaba perdendo o sabor gostoso. Mas também depende do gosto de cada um, viu? Tem gente que prefere um vinho mais docinho, então pode adicionar mais açúcar na hora de interromper a fermentação. Agora, se você gosta daquele amargor e adstringência, como a Tia Mu explicou, é só seguir a receita que ela ensinou. Então, se você assistiu ao vídeo da Tia Mu e gostou, e achou útil para você, por favor, deixe seu like para apoiar a Tia Mu e compartilhe bastante. Assim, outros membros também vão aprender o jeito certo de fazer vinho. A Tia Mu manda um olá para todos os fãs, tanto os que estão no exterior quanto os que estão aqui. E também para quem está no país. Este vídeo termina por aqui. Até nos encontrarmos novamente. Tchau!